talvez a minha visão aqui seja um pouco não ortodoxa, considerando a visão dos especialistas. E o Guilherme me sugeriu que eu contasse um pouco da história do começo da medicina hospitalar, porque acho que em 2004, né? Eu era colega dele no Hospital Conceição, ele era residente de intensiva e eu era residente de clínica, e a gente resolveu fazer um site e fundar um grupo de estudos e atualização em medicina hospitalar. Ele seguiu esse caminho muito mais fortemente do que eu, e eu, por motivos políticos e domésticos, me afastei um pouco do movimento. Então, eu agora, escutando o Luiz Cláudio falar, me lembrei daquele momento, e quando a gente decidiu fazer esse movimento, fazer esse grupo, eu pensei, mas isso vai ser impossível, a gente criar uma especialidade no Brasil, vai ser muito difícil, né? A gente vai ter muita resistência dos especialistas, ninguém vai querer perder espaço, né? E hoje eu penso diferente, obviamente, né? Eu acho que a medicina hospitalar, e aí concordo com o Luiz Cláudio plenamente, eu acho que ela é muito mais do que uma especialidade, né? Eu acho que ela deve ser um conceito, ela deve transcender a especialidade. Se ela se sedimentar como uma ideia, e eu acho que é isso que está acontecendo, e permear as especialidades, eu acho que é isso que deve acontecer, né? Quando me perguntam sobre a minha formação e o que eu faço, né, se eu sou clínico, ou intensivista ou anestesista, eu costumo responder que eu sou médico, né? Que a minha formação é de cuidar do paciente, né? O meu interesse é o conhecimento, né? E eu acho que medicina hospitalar e o cuidado com o paciente é sempre lifelong learning, né? Tu não pode parar de estudar nunca, porque o conhecimento ele se desenvolve sempre, né? A gente não pode ser burocrata de medicina baseada em evidência, obviamente, né? E, para entender medicina baseada em evidência, a gente nunca vai poder parar de estudar, felizmente ou infelizmente, né? É uma vida de dedicação. Tá? Então, hoje eu vou tentar trazer aqui 15 anos de estudo, que é uma das minhas linhas de pesquisa no Hospital de Clínicas, e sugeriram que eu fizesse, então, pós-graduação formal lá no hospital, e é sobre cuidado perioperatório dos pacientes. Tá? Eu escolhi essa área de complicações pulmonares porque é um assunto que me interessa bastante, né? Então, para a gente ter uma noção do tamanho do problema, eu vou citar esse artigo publicado no Lancet em 2008. Ele é um dos únicos na área, né? E ele traz uma estimativa do volume global de cirurgias. Tá? Quanto no ano se faz cirurgias é esse volume aqui, 234 milhões de cirurgias aproximadamente. Esse é um estudo de modelamento matemático, é um estudo difícil de fazer e difícil de chegar à aproximação, mas ele foi realizado utilizando um banco de dados da OMS, né? Atualmente, esse banco de dados tem 192 países signatários, e eles pegaram os 56 mais completos. Tá? Então, com esses 56 mais completos, eles estimaram que esse é o volume global de cirurgias no mundo. O que a gente sabe sobre as complicações pulmonares é que elas têm uma incidência mundial, uma média mundial de 5%. Isso relacionado a procedimentos não cardíacos. Tá? Então, se a gente fizer uma conta rápida, assim, 5% de 200 milhões, a gente vai ter 10 milhões de pacientes que vão sofrer no pós-operatório com complicações pulmonares. Tá certo? Muito bem. A mortalidade associada a esse tipo de complicação varia em torno de 10% a 25%. Em alguns países tu tem mais, outros países tem menos, mas essa é a média mundial também. Tá bom? Muito bem. São números grandes, né? Com essa média aí, 1 milhão a 2 milhões e meio de pacientes vão morrer todo ano de complicações pulmonares, né? Então, a gente vai fazer uma comparação, eu vou fazer uma comparação agora aqui com as complicações no pós-operatório que
quem faz medicina perioperatória, quem faz avaliação pré-operatória, mais teme. São as complicações cardiovasculares, né? Se eu procurar na literatura, eu vou ver que os números são iguais. Tá? Então, assim, resumindo esses dados, eu posso dizer, numa frase, que as complicações pulmonares são tão comuns, são tão letais e são tão onerosas ao sistema de saúde, não dá para não falar de custos aqui, né, do que as complicações cardiovasculares. Tá? Então, a gente vai ver aqui que complicações cardiovasculares, a gente sabe o que é. Né? A gente tem medo de AVC, a gente tem medo de AIT, a gente tem medo de infarto fatal, não fatal, né? A gente tem medo de arritmia maligna. Agora, a gente tem mais de 30 anos de estudo de complicações cardiovasculares. E a gente tem, no máximo, 15 anos aí de estudo de complicações pulmonares, com uma diferença. Esses últimos 15 anos, a gente tem e viu uma evolução dos estudos de estatística muito grande, né? A evolução do poder computacional está nos ajudando bastante. Mesmo assim, é uma ciência nova. Tá? Por isso que eu resolvi, então, abrir essa linha de pesquisa no Hospital de Clínicas. Muito pouco se fala sobre complicações pulmonares, né? Pelo menos eu, como anestesista, que vejo os pacientes no pré, no trans e no pós-operatório, e fico com os residentes diariamente, parece que, para eles, ainda é um assunto pouco interessante, né? O mais interessante é falar sobre infarto no pós-operatório. Então, acho que esses números devem ser expostos. Tá? Atualmente, o que a gente considera de complicação pulmonar, com alguma variação de estudo para estudo, isso vem mudando nos últimos 15 anos, são essas 8 afecções aqui. Infecções pulmonares, e aqui eu coloquei entre parênteses o principal representante, que é a pneumonia, broncoespasmo grave, atelectasia com repercussão clínica, né, atelectasia lobar ou pulmonar, hipoxemia, síndrome do desconforto respiratório agudo e lesão pulmonar aguda, antigamente conhecido como SARA, né, pneumotórax, derrame pleural e a aspiração do conteúdo gástrico. Tá? Muito bem. Para eu evitar isso tudo aqui, eu acho que não existe um único momento. Eu acho que todo perioperatório, eu acredito que todo perioperatório seja o momento ideal. No pré-operatório, no transoperatório, no pós-operatório, eu posso avaliar e reavaliar risco, tá? E eu posso recalcular o meu risco e redirecionar minhas condutas. Eu acho que isso é uma avaliação permanente, né, do médico em relação ao paciente. Eu costumo dizer que a anestesiologia, embora a gente não faça consultório e não imponha tratamento, pelo menos não da maneira que a medicina é vista, né? Eu costumo dizer que eu sou o médico que mais fica perto do paciente. Eu fico do lado da cabeça dele o tempo todo. E quando meus residentes me perguntam como é que eu dou anestesia, eu digo que eu dou em pé e vesgo. Eu tenho que ter um olho no campo e um olho no monitor, né? Quando me perguntam como é que eu estudo antes de um procedimento, eu digo que eu começo estudando a técnica cirúrgica. Porque eu, como anestesista, eu tenho que me antecipar, né, aos movimentos do cirurgião. A anestesia não é só ligar a anestesia e sentar numa cadeira e ficar lendo jornal ou vendo iPad, né? Mas é tu se antecipar aos movimentos, né? Eu tenho vários extratos embriológicos e cada um deles corresponde a uma resposta diferente do paciente. Então, isso é extremamente importante, né? Muito bem. Eu posso colocar aqui alguns objetivos da avaliação pré-operatória, né? E esses são os objetivos que, quando eu vou ver o paciente, eu sempre tenho eles em mente, que é reduzir a necessidade de exames complementares. A gente está falando, batendo nessa tecla desde o início desse evento, né? Reduzir os cancelamentos no dia da cirurgia, isso é muito estressante para o paciente, ele chegar lá e saber que não vai ser operado, né? Reduzir as complicações pós-operatórias, eu acho que isso é fundamental, né? E, obviamente, se eu conseguir tudo isso, eu vou melhorar os desfechos, tá certo? Muito bem. Então, com relação à avaliação pré-operatória, eu acho que é o nosso momento de ouro. A gente está falando aqui de slow medicine, de mais tempo com o paciente, e eu acho que a gente, nesse momento, a gente pode decidir quanto tempo a gente quer passar com o paciente, dependendo da complexidade dele.
né? E eu acho que quanto mais tempo a gente passar com o paciente, melhor. Menos exame a gente vai pedir. Tá certo? 70% a 80% de uma avaliação pré-operatória se resolve com anamnese e exame físico. Tá certo? Eu não lembro de nenhum paciente de 50 anos que não tenha vindo já na consulta comigo com um raio-x de tórax. Tem alguma coisa muito errada aí, né? Eu acho que a gente está passando pouco tempo com o paciente. Tá certo? Quando eu coleto essa história, né, detalhada e examino o paciente de maneira detalhada, eu consigo fazer diagnósticos no pré-operatório. Pacientes que não tinham hipertensão passam a ter. Pacientes de 70 anos que me dizem, olha, doutor, eu nunca vim no médico, nunca precisei. Pô, com 70 anos, talvez não tenha diagnosticado alguma coisa, né? Muito bem. Com esse pool de informações que eu coletei, eu posso focar no que eu quiser. Aqui eu vou focar nos sintomas pulmonares, porque é uma avaliação de complicações pulmonares, mas eu posso fazer uma avaliação cardiovascular, uma avaliação renal desse paciente, né? Uma avaliação endocrinológica, com anamnese e exame físico. Eu faço diagnóstico como clínico, por que eu não vou fazer um diagnóstico como anestesiologista? Deixei de ser médico? Não. Muito bem. E aí eu identifico, então, os fatores de risco e estratifico esse paciente, né, com base nos fatores de risco. Praticamente, eu posso dividir em fatores relacionados ao paciente e fatores relacionados ao procedimento. Tá? Muito bem. Esses 5 fatores aqui, eles são preditores independentes de risco pulmonar. Tá? São fatores causais do problema. São os 5 fatores mais importantes até o momento. Tá? Até o que a gente conseguiu com os estudos de risco pulmonar. Muito bem. Idade, quanto maior a idade, maior o risco pulmonar, né? E a partir de 80 anos de idade se identifica um ponto de inflexão onde o risco aumenta 2 a 3 vezes mais, né? O estado físico, a ASA, né, da American Society of Anesthesiologists, embora ele seja um score bastante criticado pela subjetividade, os trabalhos têm consistentemente mostrando que ele é um preditor importante de risco, principalmente aqueles pacientes com ASA maior do que 2 ou mais, né? O estado nutricional do paciente, isso é fundamental, se avaliar e se corrigir o estado nutricional do paciente, tanto no pré, quanto no trans, quanto no pós-operatório, né? E isso é muito fácil de fazer, eu não preciso de muitas tabelas, eu não preciso de exames sofisticados, né? Eu preciso avaliar o paciente. Se ele tiver uma perda de 10% nos 6 meses que antecedem o procedimento, ou, segundo os trabalhos, se a albumina dele no pré-operatório tiver menor de 3, isso são indicativos substitutivos, né, de que o paciente passou por um processo de consumo importante. Então, esse paciente tem um alto risco pulmonar. Muito bem. Estado funcional do paciente, eu preciso determinar aqui se ele é completamente dependente ou parcialmente dependente de ajuda para realizar as atividades funcionais do dia a dia. Tá certo? E alterações neurológicas. Obviamente, aqueles pacientes com doenças neurodegenerativas ou aqueles com sequelas de acidentes vasculares, né? Tem um maior risco de aspiração de conteúdo gástrico e de complicação pulmonar no pós-operatório. Não só as alterações permanentes, mas as alterações transitórias elevam o risco pulmonar. Aqueles pacientes que desenvolvem delírio no pós-operatório, e aí é importante a busca ativa e o tratamento precoce do delírio, né? E tu só vai fazer isso se tu estiver do lado do paciente, aumentam o risco pulmonar. Tá certo? Então, se a gente olhar para todos esses fatores aqui, a gente pode trocar todos esses fatores aqui por uma única palavra: fragilidade. São pacientes extremamente frágeis, né? Pacientes extremamente frágeis têm maior risco de tudo. Esses pacientes têm que ter toda a nossa atenção, né? Muito bem. Outros fatores de risco que comumente aparecem, e alguns são até motivos de suspensão de cirurgia por mito, né? São esses aqui, né? Tabagismo, então,
tabagismo é um importante fator de risco, principalmente naqueles pacientes que têm uma carga tabágica maior ou igual a 20 maços anos. Doença pulmonar obstrutiva crônica, grave, né? Leve e moderada, não aumenta o risco pulmonar, tá certo? Exceto se tiver em período de exacerbação. Esse período tem que ser tratado. Essa exacerbação tem que ser tratada. Se possível, adiar a cirurgia. Mas não é por isso que eu vou adiar uma cirurgia, né? Então, assim, eu tenho que fazer um balanço. Será que esse paciente é um paciente oncológico que pode aguardar a cirurgia, esse paciente? Muitas vezes a resposta é não, né? Então, no transoperatório e no pós-operatório, eu posso implementar medidas, sim, para reduzir o risco operatório. Eu não preciso suspender a cirurgia e tratar ele antes, né? A asma não controlada é um fator de risco de risco pulmonar importante, né? Insuficiência cardíaca é doença renal crônica, isso obviamente, né? Muito bem, mitos. Não tem relação nenhuma com o risco pulmonar aumentado, pelo menos até onde a gente sabe agora. Infecção do trato respiratório superior, e é muito comum suspender cirurgia porque o paciente está gripado ou tem uma sinusite, né? E obesidade. Tá? Esses dois fatores de risco não aumentam o risco pulmonar no pós-operatório. Situações especiais, a apneia obstrutiva do sono. Atualmente, a Sociedade Norte-Americana de Anestesiologia recomenda screening para todos os pacientes que se apresentam no pré-operatório, né? E, se forem identificados como tendo apneia obstrutiva do sono, iniciar, então, um tratamento com CPAP, idealmente no pré-operatório. Curiosamente, os pacientes com apneia do sono que usam CPAP têm demonstrado que o risco relacionado à apneia do sono se anula com a utilização do CPAP, né? Então, se possível, pelo menos por enquanto, é isso que a gente tem de evidência. E os pacientes com hipertensão pulmonar são uma classe muito especial de paciente, né? Só por ter hipertensão pulmonar, ele já tem um risco elevadíssimo de morbimortalidade, né? Esses pacientes, eu acho que a conversa entre o clínico que vai acompanhar ele no pré e no pós-operatório e o cirurgião com relação ao risco-benefício de fazer uma cirurgia nesse paciente, eu acho que é essencial, né? Se possível, preferir procedimentos menos invasivos para esse paciente, né? As recomendações são de que quem vai cuidar desse paciente, tanto no pré, quanto no pós, quanto no transoperatório, esteja acostumado a lidar com esse tipo de paciente. Muito bem. Com relação aos procedimentos, esses são os três preditores independentes, né? O sítio cirúrgico, quanto acima do diafragma, as cirurgias são de altíssimo risco, tá? Talvez seja o fator principal, né, para o risco pulmonar, os procedimentos de urgência e emergência, obviamente, e o tempo cirúrgico maior do que 3 horas. Né? Eu tenho visto colecistectomias passarem de 4 horas, né? Pelo menos nos hospitais de ensino, né? No hospital de clínicas e no hospital onde eu me formei como residente. Isso, na verdade, é um transplante de vesícula, né, gente? Eu acho que sim, os residentes têm que aprender e existe uma curva de aprendizado, mas transformar um procedimento que talvez tenha uma vantagem para o paciente em termos de menos dor, menor tempo de internação hospitalar, transformar ele num procedimento de alto risco, talvez não tenha justificativa, né? A gente ensinar o residente às custas do paciente, né? Então, isso é importante, né? Outros fatores que são controversos, a cirurgia videoassistida não tem benefício com relação ao risco pulmonar, aberta ou videoassistida, pelo menos com relação ao risco pulmonar, não se identificou nenhum benefício, né? A técnica anestésica ainda é um motivo de controvérsia, mas o que parece é que, se a gente não fugir da instrumentação da via aérea, é melhor, né? Qualquer anestesia que tem indicação e possa ser feita de maneira condutiva, sem utilização de anestesia geral, parece ter vantagens. E uma coisa que está se discutindo mais ainda agora é o uso de bloqueadores neuromusculares. Nem toda cirurgia precisa de bloqueador neuromuscular. Então, não precisa usar bloqueador neuromuscular em todas as cirurgias. Na verdade, os bloqueadores neuromusculares, eles causam, muito comumente, muito mais do que a gente imagina, curarização residual. Tu acorda o paciente, estuba o paciente, leva ele para a sala de recuperação e ele faz atelectasia e hipoxemia por causa de resíduos de bloqueio neuromuscular no pós-operatório. Muito bem.
Dos exames pré-operatórios, nenhum desses estudados aqui altera o risco ou mostra benefício com relação à prevenção e diminuição das complicações pulmonares no pós-operatório. Na verdade, a mensagem que eu quero deixar aqui, uma das, é que os exames pré-operatórios devem ser solicitados de acordo com a anamnese e o exame físico. Eles devem ser conduzidos de acordo com os achados da anamnese e exame físico. Então, eu acho que é essencial isso, né? Passar tempo com o paciente, conhecer o paciente e saber o que ele precisa. Os scores de risco vão nos ajudar bastante, mas eles não devem ser o pilar da avaliação pré-operatória. A gente não deve fazer uma medicina cega às cetas. Tá? Eles nos ajudam a tomar algumas decisões. A gente, atualmente, tem 4 scores, mas vejam o que é interessante aqui. Desses 4 scores, o único score prospectivo, não é? O único score randomizado, o único score desenhado para gerar um score de risco é o ARISCAT. Quer dizer, a gente só tem um score de risco em 2010. E a validação externa dele numa população de larga escala só vem em 2014. Todos os outros estudos que a gente utilizava até então eram estudos de prontuário. Todos os fatores de risco eram baseados em estudos de prontuário. Tá certo? Então, a gente tem que conhecer o que a gente está aplicando. A gente tem que estudar e conhecer o que está aplicando. Né? Muito bem. O ARISCAT, então, ele definiu 7 fatores preditores para complicações pulmonares, né? 3 dos quais a gente já sabia, né? Sítio cirúrgico, duração da cirurgia, procedimento de emergência e idade. 4, desculpa. Identificou mais 3, né? Saturação, oximetria de pulso do pré-operatório, infecção respiratória no mês que antecede o procedimento e a anemia com uma hemoglobina menor que 10. Então, pontua os pacientes de acordo com a gravidade de cada item, né? E aí, então, tu divide esses pacientes em baixo risco, risco intermediário e alto risco. O que a gente usa no pós-operatório para reduzir as estratégias de redução de risco nesses pacientes vão ter mais impacto quanto mais grave for o paciente. Então, talvez todas as estratégias devam ser implementadas para os pacientes de alto risco, para os pacientes de baixo risco nenhum, e para os pacientes de risco intermediário, então, dependendo do caso. Muito bem. O que o ARISCAT nos mostrou também é que, se o paciente tem alto risco para complicação pulmonar, de cada 2 pacientes que vão para a cirurgia, 1 vai ter complicação pulmonar. Tá certo? E quanto mais complicação pulmonar o paciente acumular, pior, né? Mais tempo de internação hospitalar, mais mortalidade em 30 e 90 dias. Então, complicação pulmonar é muito grave. Eu acho que talvez a gente tenha que olhar um pouco mais para o pulmão, né? E para as outras coisas, né? E para o paciente como um todo. Muito bem. Quais são as estratégias que eu tenho para reduzir o risco atualmente? Eu botei isso como primeiro item, anamnese e exame clínico adequado para todos os pacientes. Tu tem que fazer do teu pré-operatório uma consulta clínica de diagnóstico, como se o paciente viesse te procurar por um outro motivo. O pré-operatório não é uma consulta rápida, né? Interrupção do tabagismo, a gente sabe que se 2 meses antes do procedimento a gente conseguir que o paciente pare de fumar, a gente consegue diminuir o risco. O mito aqui é se ele parar de fumar mais próximo da cirurgia. Eu não vou ter um aumento de risco, tá certo? Eu só não vou ter a diminuição. Então, eu acho que qualquer momento é momento para o paciente parar de fumar, né? Optimizar todos os pacientes né, com DPOC e asma, né, principalmente aqueles com alto risco, esses sim têm um alto risco pulmonar, né, e eu não preciso aqui de teste de função pulmonar para fazer isso, né. O teste de função pulmonar vai me ajudar se o meu diagnóstico, se a minha anamnese e o meu exame físico deixarem dúvidas, tá certo? Aí eu peço, então, um teste de função pulmonar para saber a quantas anda esse paciente, se eu ainda tenho espaço para aumentar a medicação ou adicionar outra, né? Tratar as infecções do trato respiratório inferior, obviamente, né?
espirometria de incentivo e fisioterapia respiratória, principalmente para pacientes de alto risco, foi nessa população que os estudos mostraram algum benefício, né? Já no pré-operatório, tá? Para aqueles pacientes com apneia obstrutiva do sono, screening para todos e iniciar CPAP, caso exista no hospital, né? Adequar os períodos de jejum, né? Não é para deixar paciente aqui 8 horas em jejum para todo tipo de alimento, né? A gente tem um tempo de esvaziamento gástrico dependendo do que a gente comer, né? Agora, eu tenho visto pacientes com 14, 16 horas de jejum não tomam nem água, né? A gente sabe agora que uma carga de glicose até 2 horas antes da cirurgia não influencia no esvaziamento gástrico. A conduta deve ser liberar água até 2 horas antes do procedimento com alguma carga de glicose. Isso melhora os desfechos no pós-operatório também, né? Inclusive dor, náusea e vômitos, que a maioria dos pacientes nos estudos considera náusea e vômito mais perturbador do que dor, na média, né? Desfechos substitutivos como mediadores inflamatórios. Equipe treinada para manejo com hipertensão pulmonar, né? A gente vinha discutindo no carro hoje essa questão da alta complexidade, isso melhora o ganho dos hospitais, né? E aí eu tenho conversado com alguns colegas que dizem, olha, eu sou cirurgião torácico num hospital da região da Grande Porto Alegre e eu sou o único cirurgião torácico. E eles querem agora que eu faça um ambulatório de cirurgia oncológica, mas eu não tenho nem instrumento para fazer traqueostomia lá, quanto mais para operar os pacientes oncológicos. Então, o que eu vou fazer com isso, né? Então, não adianta só tu ter a alta complexidade, tu ganhar pela alta complexidade, tu tem que criar a estrutura para o paciente sair vivo de lá, não é só operar o paciente, né? Considerar sempre procedimentos menos invasivos para aqueles pacientes com alta fragilidade, né? No transoperatório, então, considerar analgesia e anestesias condutivas, principalmente nos pacientes de alto risco, evitar uso de bloqueio de longa duração, hoje talvez nem se use mais, em todos os pacientes, né? Uma coisa que talvez vale a pena estudar a ventilação mecânica protetora nos pacientes de alto risco. Eu tenho muito conflito de interesse, porque é uma das minhas linhas de pesquisa, ventilação mecânica e anestesiologia. Procedimentos menos invasivos, né? Continua no transoperatório, e monitorização dos fluidos guiado por metas, né? Eu não quero fazer nenhuma apologia a novas tecnologias aqui, nem nada, mas eu faço anestesias, só faço anestesias complexas no hospital de clínicas, né? Eu faço anestesia para cirurgia torácica, para os transplantes de pulmão e para os transplantes de fígado e só. Eu não me lembro de ter transfundido, eu não me lembro qual foi o último paciente de transplante hepático que eu transfundi. Tá certo? Então, assim, faz toda a diferença a gente não procurar um número confortável, não procurar um VVS, um delta-PP, né? Eu acho que o paciente deve ser avaliado minuto a minuto, né? Muito bem. No pós-operatório, se o paciente não precisa de sonda nasogástrica, tira a sonda nasogástrica do paciente. Isso aumenta o risco de delírio. Isso aumenta ela mantém o esfíncter esofagiano inferior aberto. Tu vai estar deixando passar secreção para o pulmão, né? Suporte nutricional adequado. Os pacientes eles desnutrem e a gente ativa uma cascata de catabólica durante a cirurgia que é enorme. Então, eles vão desnutrir ainda mais no pós-operatório. Tem que cuidar desses pacientes, né? Espirometria de incentivo, fisioterapia respiratória são importantes, né? Analgesia peridural para aqueles pacientes de alto risco, né? Manter ou iniciar, se não conseguiu fazer no pré-operatório, faz no pós, né? Em pacientes com apneia obstrutiva do sono e fazer busca ativa para delírio e tratamento precoce. Isso é um resumo de 15 anos de estudo sobre esses problemas, né? Então, resumindo, é meu último slide aqui, não se desesperem. Elas são comuns, letais e onerosas ao sistema de saúde, são um importante fator de risco para desfechos desfavoráveis, né? A consulta pré-operatória é uma consulta, é um momento ímpar para tu conhecer o teu paciente, né?
Os exames pré-operatórios devem ser solicitados com base no que tu achou na anamnese e no exame físico, com exceção de algumas poucas situações, né? DPOC, asma e tabagismo são riscos, sim, né? Moderados, mas são riscos. E a gente pode utilizar, para nos auxiliar, os scores de risco, né? Para classificar os pacientes em médio, baixo e alto risco. Se alguém quiser entrar em contato comigo, esse é o e-mail do hospital. Muito obrigado.